Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana, no nosso curso de Legislação Social, vou trazer algumas noções sobre o processo do trabalho, ou seja, sobre ações que são julgadas na Justiça do Trabalho, a composição da Justiça do Trabalho, qual que é o procedimento, a sequência de atos que acontece num dissídio individual, que representa a maioria das ações na Justiça do Trabalho. Então, em primeiro lugar, é importante a gente saber que o artigo 114 da Constituição estabelece que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações em que se discuta a relação de trabalho. Relação de trabalho, como vocês vão se lembrar, é um termo mais amplo do que relação de emprego. Relação de trabalho engloba a prestação de serviço por uma pessoa física a qualquer tipo de tomador, no contexto de uma prestação de serviços, no contexto de um contrato de empreitada, ou ainda na condição de representante comercial. Já a relação de emprego é um tipo de relação de trabalho. A relação de emprego é aquela em que estão presentes requisitos específicos que a legislação trabalhista prevê, como é o caso do empregado urbano, empregado rural, empregado doméstico. Nós tínhamos já a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações em que era discutida a existência da relação de emprego. Então, mesmo que não fosse anotada a carteira de trabalho, se o empregado indicasse que estavam presentes os requisitos, ele poderia discutir isso na Justiça do Trabalho, porque ela que poderia dizer se existia ou não a relação de emprego. E também nas ações em que a relação de emprego era em controvérsia, então já estava anotada a carteira de trabalho, mas que não tinha havido cumprimento de obrigações legais, obrigações contratuais, como, por exemplo, pagamento de verbas decisórias, de férias, de horas extras, nesse sentido. Mas quando nós tivemos a emenda constitucional número 45, em 2004, houve a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, que passou a poder receber também ações em que existia uma relação de trabalho, mas que não havia relação de emprego. Então, um prestador de serviço autônomo ou um representante comercial, eles passaram a poder discutir os seus contratos perante a Justiça do Trabalho. É claro que, para resolver essas ações, o conjunto de normas que vai ser aplicado no caso da existência da relação de emprego é o direito do trabalho, que aí, nesse caso, vão se aplicar todas as regras relativas a quem é empregado, direitos relacionados a FGTS, 13º, férias, conjunto de princípios que rege o direito do trabalho. Já nas outras ações em que nós temos relação de trabalho, mas não é existente ali uma relação de emprego, o conjunto de normas que vai ser aplicado é de natureza civil, comercial. Então, não é porque a competência passou a ser da Justiça do Trabalho para essas outras relações de trabalho que não são relação de emprego, que passaram a ser estendidos os mesmos direitos de empregados a esses trabalhadores que não tinham os requisitos do vínculo de emprego, certo? Além disso, estão fora da competência da Justiça do Trabalho, ou seja, a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar ações em que seja discutido vínculo estatutário, então, servidores públicos com vínculo estatutário, que não são empregados chamados seletistas, a discussão não se dá dentro da Justiça do Trabalho. Do mesmo modo, se um servidor público é contratado sem prévia aprovação em concurso, a competência não é da Justiça do Trabalho nesses contratos irregulares com a administração pública. Também não será da Justiça do Trabalho a competência nas ações em que há discussão em relação a questões de natureza comercial. Então, duas pessoas jurídicas discutindo um contrato de consultoria, ou mesmo um motorista na condição de transportador autônomo de carga, que é regido por lei específica, a competência para ele discutir o contrato dele com a empresa para quem ele presta o serviço, né? Não é da Justiça do Trabalho. Relações de consumo, né? Relação, por exemplo, de cliente com advogado, discussão em torno de honorários, a competência não é da Justiça do Trabalho, porque se entende que é uma relação de consumo. Então, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações que envolvam relação de trabalho e, dentro desse contexto, também a relação de emprego, certo? Dentro da Justiça do Trabalho, quais são os órgãos que existem, né, que compõem essa Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho ela é composta por varas do trabalho, onde atuam juízes do trabalho, o ingresso na carreira da magistratura, né, como juiz do trabalho, está no cargo de juiz do trabalho substituto.
Após critérios de merecimento, de antiguidade, a promoção, a progressão dentro da carreira, esse juiz substituto passa a ser juiz titular de uma vara do trabalho. As varas do trabalho são vinculadas aos tribunais regionais do trabalho. No Brasil, são 24 tribunais regionais do trabalho. A base territorial, né, onde exercem a jurisdição, onde podem praticar os atos, ela vai estar normalmente vinculada à mesma região de uma unidade federativa. Por exemplo, o TRT da Terceira Região, ele atua, ele exerce jurisdição no estado de Minas Gerais. Mas, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos 2 tribunais regionais de trabalho, o TRT da 2ª Região e o TRT da 15ª Região. E o artigo 674 da CLT, que vai trazer a indicação de quais são os tribunais regionais, esses 24, indicando a base territorial, a base em que há a jurisdição de cada um deles. Além disso, há também o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, onde atuam os ministros, e, além disso, há a possibilidade de uma ação que começa na Justiça do Trabalho e chegar ao Supremo Tribunal Federal. A Justiça do Trabalho é considerada justiça especializada, mas pode haver, até com a interposição de recursos, pode haver uma atuação do Supremo Tribunal Federal, que não faz parte da Justiça do Trabalho, mas que integra o nosso Poder Judiciário como instância máxima dentro dessa estrutura, certo? Existem algumas ações que são de competência originária, ou seja, que começam a tramitar perante as varas do trabalho, como é o caso dos dissídios individuais, que representam a maior parte das ações trabalhistas. Existem também, por exemplo, ações de consignação em pagamento, quando o empregado se recusa a receber um crédito, a empresa tem o direito de fazer o pagamento para ficar livre, para quitar a sua obrigação e ficar livre daquela obrigação. Também as consignações em pagamento são de competência das varas do trabalho. E os tribunais regionais do trabalho, eles têm competência originária, ou seja, começa a tramitação de ação de procedimento especial perante o Tribunal Regional do Trabalho, como, por exemplo, uma ação rescisória. Uma ação rescisória ela serve para desconstituir uma decisão que tenha sido proferida numa outra ação anteriormente discutida perante a Justiça do Trabalho, na qual tenha havido o trânsito em julgado, não tenha sido interposto recurso no prazo, ou que não caiba mais a interposição de recurso. Então, a ação rescisória ela pretende desconstituir, desfazer os efeitos de uma decisão que tenha sido proferida anteriormente no processo, tem que atender, claro, alguns requisitos, tem as hipóteses de cabimento de uma ação rescisória. Além disso, mandado de segurança, quando há a prática de um ato por uma autoridade com abuso de poder ou que caracterize ilegalidade, é possível que seja impetrado um mandado de segurança quando não houver recurso específico para discutir aquela decisão. O mandado de segurança ele pode ser de competência originária de uma vara do trabalho, de um tribunal regional do trabalho ou do TST, conforme seja a autoridade coatora, né? Quem tenha praticado um ato caracterizado como abusivo ou ilegal e que tenha violado um direito líquido certo. Pode ser também competência originária de um Tribunal Superior do Trabalho. Então, também existem dissídios coletivos, né? Nós já falamos, quando trouxemos algumas noções de direito coletivo, que o sindicato da categoria profissional, negociando com o sindicato da categoria econômica, que é o sindicato dos empregadores, ou negociando com uma empresa, um conjunto de empresas, pode ser que essa negociação coletiva tenha êxito. Então, aí a gente vai falar que ela vai originar um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho, mas se ela não tiver êxito, ela pode levar à instauração de um dissídio coletivo, que é uma ação de competência originária de um tribunal regional ou do Tribunal Superior do Trabalho. Isso vai depender da base de representação dos sindicatos envolvidos, porque se a base territorial for maior do que a de um Tribunal Regional do Trabalho, a competência originária será do Tribunal Superior do Trabalho. E qual que é o objetivo desse dissídio coletivo, né? É que seja proferida uma sentença normativa do TRT ou do TST, dependendo de quem seja competente para processar e julgar esse dissídio coletivo, que ele profira uma decisão
criando regras que vão reger aquela categoria, envolvendo aquele conjunto de trabalhadores, né, daquela negociação coletiva que tinha sido frustrada, durante um determinado lapso temporal, que pode ser de até 4 anos. Então, a sentença normativa ela vai criar normas jurídicas que vão reger o contrato de trabalho daqueles representados pelo sindicato, de acordo com o enquadramento sindical que se dá de forma automática no Brasil pelos critérios que a gente já falou nas aulas anteriores, certo? Então, só para vocês terem uma noção, cada uma, né, desses tribunais, o Tribunal Regional do Trabalho, assim como o TST, eles têm vários órgãos que os compõem. Então, por exemplo, no TRT a gente tem as turmas, que é onde atuam os desembargadores, que vão proferir decisões em ações de competência originária dos tribunais regionais, mas que também vão julgar recursos de decisões que tenham sido proferidas pelas varas do trabalho. Além das turmas, no TRT a gente tem sessões de dissídios individuais, sessão de dissídio coletivo, nós temos a composição do órgão pleno, a corregedoria, então são vários os órgãos que existem dentro dos tribunais regionais, e isso também se dá de acordo com essa mesma estrutura, nós temos dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Cada um desses órgãos tem atribuições específicas, né, relacionadas ao julgamento de ações, relacionadas à formação de precedentes, a jurisprudência, enfim, né? Muito bem. E o nosso foco, hoje especificamente, são os dissídios individuais, que representam a maioria das ações trabalhistas. Normalmente, nesses dissídios individuais, nós temos uma pessoa física discutindo direitos relacionados ao seu contrato de trabalho, numa relação de emprego ou uma relação de trabalho, como eu disse. É possível também que a gente tenha um tomador dos serviços ou o empregador como autor dessas ações, pretendendo o reconhecimento de algum direito, a condenação do ex-empregado, a condenação do prestador de serviço ao pagamento de uma parcela. Sim, é possível que a gente tenha uma ação de cobrança do empregador em face do empregado que ele tenha causado prejuízo, por exemplo, né? E esses dissídios individuais, eles vão ter que seguir um padrão, um conjunto de regras, que a gente vai chamar de procedimento, uma sequência de atos coordenados, que é o processo, né? Com um procedimento a ser observado. Então, a primeira questão é que, para existir uma ação trabalhista, é necessário que seja feita uma petição inicial. Primeiro ponto. Na Justiça do Trabalho, é obrigatório ter advogado constituído para defender os interesses das partes? Via de regra, não. O artigo 791 da CLT assegura o que a gente chama de ius postulandi, assegura a capacidade postulatória das partes. Então, por exemplo, se amanhã eu quiser propor uma ação trabalhista, mesmo que eu não seja advogada, eu posso ir ao setor de aternação da Justiça do Trabalho, narrar a situação, né, que eu vivi, apresentar meus documentos, vão ser digitalizados nesse setor de aternação e vai ser distribuída a petição inicial. Já vou saber qual vai ser a vara para onde vai ser distribuída por sorteio essa petição inicial, o número do processo e a audiência já vai ficar marcada. No dia da audiência, eu vou comparecer ou vou fazer o acesso remoto, né? Durante a pandemia, aconteceram muitas audiências por videoconferência, ainda tem sido assim, audiências não presenciais ou semipresenciais. Vou explicar daqui a pouco qual que é a diferença de uma para outra. Então, eu não preciso ter advogado constituído. A mesma coisa o réu. Quando ele recebe a cartinha lá da Justiça do Trabalho dizendo que existe uma ação trabalhista na qual ele figura como réu, ele não precisa constituir advogado para praticar os atos no processo, apresentar a defesa, comparecer à audiência, levar as testemunhas, fazer perguntas para as testemunhas, fazer perguntas que o juiz vai formular para as testemunhas. Mas é claro, né, gente, que a defesa dos interesses das partes, ela fica muito mais eficaz quando há um advogado representando essas partes. Então, os sindicatos, eles prestam assistência judiciária, então, se, por exemplo, nós estamos falando da categoria de professor, o professor pode ir até o sindicato da categoria profissional e o sindicato atuar prestando assistência judiciária, e ao final do processo, se houver êxito, o sindicato vai receber os honorários sobre o valor do êxito, né? Não vai haver necessidade de desembolso do pagamento anteriormente ao ajuizamento da ação.
Muito bem. Então, é só para vocês saberem que existe essa possibilidade, né, de ser exercida a capacidade postulatória, mas a partir do momento que nós temos a atuação em tribunais superiores, então, por exemplo, eu manifestei, fiz uma ação trabalhista, não tinha advogado constituído, fiz recurso da sentença para o Tribunal Regional do Trabalho, e aí depois eu quero fazer um segundo recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, um recurso de revista. Essa capacidade postulatória, ela fica restrita à atuação das varas do trabalho e do TRT no julgamento do recurso. Para eu caminhar dentro da Justiça do Trabalho, fazendo recursos para o TST e depois para o Supremo Tribunal Federal, aí é obrigatório ter advogado constituído a partir da interposição do recurso de revista. Então, existe o ius postulandi, mas ele é restrito à instância ordinária que a gente chama, em que se discutem os fatos, as provas, que vai compreender a atuação das varas do trabalho e do TRT no dissídio individual. A partir daí, é necessário ter advogado constituído para que ele assine o recurso de revista e haja tramitação regular a partir de então. Certo? Na Justiça do Trabalho, para propor uma ação trabalhista em dissídio individual, não é exigido o recolhimento de custas do processo. O que são as custas processuais? Pela utilização do Poder Judiciário, pode ser que a parte que não seja a vencedora, então, eu pedi o pagamento de determinadas parcelas, não foi reconhecido o direito a essas parcelas, os meus pedidos foram julgados improcedentes, não foram reconhecidos os meus direitos numa sentença. O juiz vai condenar a parte que não é a vencedora, né, a parte que teve os seus pedidos julgados improcedentes, no caso sendo o autor, ao pagamento das custas do processo. As custas vão corresponder a 2% sobre o valor da causa, quando todos os pedidos são julgados improcedentes. Mas se, por exemplo, os pedidos foram acolhidos em parte, eu fiz 10 pedidos, 5 pedidos foram acolhidos, foram julgados procedentes. As custas vão ser pagas pelo réu sobre a condenação, sobre aqueles pedidos que foram reconhecidos como proibidos. Agora, se todos os pedidos são acolhidos, no caso de acolhimento de todos os pedidos, o réu vai arcar com as custas sobre a totalidade dos pedidos que foram reconhecidos como devidos. Então, existe essa proporção de 2% sempre, e aí vai variar. Quem vai ser o devedor das custas? Quem é o sucumbente, né? Quem perder, entre aspas, essa ação. É claro que, se a pessoa não tem condições de arcar com as custas do processo, se ela tem, por exemplo, se ela recebe um valor de salário que é até 40% do teto de benefício da Previdência Social, que hoje dá aproximadamente R$ 2.500, é presumido que ela não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejudicar o sustento dela, sem prejudicar o sustento da família dela. Então, o juiz vai deferir o que a gente chama de justiça gratuita. A justiça gratuita é um benefício que vai isentar essa parte do pagamento das custas do processo, caso ela seja a sucumbente, a perdedora. Então, o que eu quero que vocês entendam para propor uma ação, eu não preciso antecipar recolhimento de custas, só depois que é proferida a decisão ou que é homologado um acordo que vão ser fixadas as custas, e é possível que, mesmo que eu seja a parte sucumbente, a parte perdedora, o juiz acolha o requerimento de justiça gratuita e determine que, apesar de eu ter sido condenado em custas, eu estou isenta de recolher, de fazer esse pagamento em benefício da União, por ter utilizado o Poder Judiciário, por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais. Ah, professora, mas e quem recebe mais de 40% do teto de benefício da Previdência Social não tem direito à justiça gratuita? A pessoa vai fazer um requerimento, vai apresentar junto com a petição inicial ou no momento do processo em que se verificar essa condição, vai dizer uma declaração que a gente chama de declaração de hipossuficiência, dizendo que ela não tem condições de arcar com as custas e despesas do processo sem que aquilo prejudique o seu sustento, a sua subsistência. Então, a gente vai fazer essa declaração de hipossuficiência para tentar conseguir a justiça gratuita e ter a isenção de custos caso o pedido não seja acolhido, ou mesmo se tratando do réu, pessoa física, né? É comum que a gente tenha o deferimento da isenção de custos. Além disso, existe algum outro ônus, algum outro tipo de despesa, algum outro tipo de pagamento que pode ser exigido das partes?
Até a reforma trabalhista, não existia na Justiça do Trabalho a condenação em honorários de sucumbência. Então, vamos entender isso. O que são honorários de sucumbência? Os honorários de sucumbência são os honorários que vão ser devidos ao advogado da parte vencedora. Por exemplo, o autor propôs uma ação pedindo pagamento de fazendo 5 pedidos, e o pedido total foi de 100 mil reais. O valor atribuído à causa foi de 100 mil reais. Se todos os pedidos forem julgados improcedentes, esse autor vai ser condenado a pagar 2% sobre 100 mil reais a título de custas em benefício da União por ter utilizado o Poder Judiciário. Se tiver o benefício da justiça gratuita, ele vai ser condenado em custos porque ele deve estar isento desse pagamento. Os honorários de sucumbência vão ser devidos até o percentual de 15%, de 5% a 15%, sobre o valor dos 100 mil reais em caso de improcedência dos pedidos, e o autor da ação vai ter que pagar esses honorários que o juiz vai fixar de 5% a 15% sobre 100 mil reais para o advogado do réu nessa ação. Por quê? Porque ele atuou no processo e foi advogado da parte vencedora. Até a reforma trabalhista não existia condenação em honorário de sucumbência na Justiça do Trabalho. A partir da Lei 13.467 de 2017, passou a haver a possibilidade de ser fixada a condenação em honorários a serem devidos, a serem pagos pela parte perdedora do processo, certo? E isso é pago ao final, tanto as custas quanto os honorários advocatícios, sucumbências, são pagos ao final do processo. Se houver o deferimento da justiça gratuita, a parte também ficará isenta de pagar os honorários de sucumbência. Muito bem. Então, ajuizada a ação trabalhista, feita a petição inicial no setor de afirmação ou por um advogado, o advogado redige a petição inicial, atendendo os requisitos que a legislação trabalhista exige, né? A gente tem o artigo 840 da CLT, que exige o endereçamento, a individualização das partes, então eu tenho que indicar um nome, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, o CPF. Como os processos são processos judiciais eletrônicos, né, com essa evolução tecnológica que nós tivemos, e a partir daí os processos físicos são os que são os remanescentes, não é mais possível distribuir no TRT da terceira região, Minas Gerais, um processo por meio físico. A gente tem que fazer a inserção dele, a inclusão dele no sistema por meio eletrônico. Então, a gente faz a petição inicial lá no Word, converte em PDF, digitaliza, né, escaneia todos os documentos e faz a inserção, a inclusão dentro do sistema do PJE, do Processo Judicial Eletrônico, no qual é essencial a indicação do CPF. Então, além de eu colocar os dados relacionados ao endereço, o número da carteira de trabalho do empregado, o número do PIS, eu tenho também que me preocupar em colocar o CPF. Coloco o nome da outra parte, faço a exposição dos fatos que dão origem aos direitos e tem que especificar quais são os pedidos, indicar também os valores de cada um dos pedidos. Esse aí pode ser um filão importante para vocês, né? De acordo com a área que vocês escolherem, se especializarem em cálculos trabalhistas. Então, passou a haver a obrigatoriedade de liquidar os pedidos, de apontar os valores estimados de cada um dos pedidos deduzidos na petição inicial. Antes da reforma trabalhista, essa exigência só existia nas ações sujeitas ao rito sumaríssimo. Rito sumaríssimo são as ações em que o valor da causa é de até 40 salários mínimos. Então, se o valor da causa fosse 40 salários mínimos e 1 centavo, eu já não precisaria liquidar todos os pedidos, porque o rito seria ordinário, e no rito ordinário não havia essa exigência. Mas, a partir de 11/11/2017, passou a ser obrigatória a indicação dos pedidos com os valores, a indicação dos valores de cada pedido, também no rito ordinário. Então, qualquer que seja o valor da causa, é obrigatório ter a indicação dos valores de cada pedido, e há muitos advogados que não conseguem fazer esses cálculos e que contratam, então, um serviço especializado para elaboração de cálculos, tanto nessa fase de distribuição da petição inicial, como depois, na fase de liquidação do processo, certo? Muito bem.
Então, distribuída a petição inicial, vai ser feita a distribuição por sorteio nas localidades onde há mais de uma vara do trabalho. Então, por exemplo, vamos supor, Itaúna, que tem uma vara do trabalho. Então, todas as noções distribuídas vão ser distribuídas para a vara do trabalho de Itaúna, dependendo da circunscrição. Ah, professora, como é que eu vou saber qual é o local onde deve ser distribuída a petição inicial? Vocês vão pegar a regra do artigo 651 da CLT. A regra é: a ação deve ser proposta no local onde tem havido a prestação do trabalho. Aí eu vou olhar lá, a prestação de trabalho foi em Itaguara. Aí eu olho lá no site do TRT. Itaguara não tem vara do trabalho. Então, qual que é a vara do trabalho que atua, que exerce jurisdição sobre as ações, sobre os fatos ocorridos, né, no contexto de relações de trabalho em Itaguara? É Itaúna. Então, eu vou distribuir minha petição inicial para vara do trabalho de Itaúna, vara única. Mas se eu, por exemplo, trabalhei em Belo Horizonte são 48 varas do trabalho. Como que eu vou saber para qual vara do trabalho vai ser direcionada a minha ação? Via de regra, eu não vou saber. A distribuição vai ser feita por sorteio. E no momento da distribuição já vai ser gerado um recibo, né, um comprovante de distribuição com a indicação do número do processo, que é dado nesse momento, a vara do trabalho para onde foi distribuída e a audiência. Em regra, é marcada a audiência una. Já vou falar o que é audiência una. Mas é possível que nas ações sujeitas ao rito ordinário, quando o valor da causa é acima de 40 salários mínimos, seja marcada a audiência inicial, que a audiência una ou única seja fragmentada, fracionada em audiência inicial para tentativa de conciliação e recebimento da defesa, e depois, se não houver acordo, uma audiência de instrução para a oitiva das partes, oitiva das testemunhas. Certo? Muito bem. Então, distribuída a petição inicial, já vou saber que dia, que horas, que tipo de audiência que vai ser. Se vai ser una ou se vai ser inicial. E aí, o que acontece depois disso? A Secretaria da Vara do Trabalho, ela vai promover, ela vai fazer com que aconteça a citação do réu. A citação do réu normalmente é feita pelo correio. Então, aquele que é apontado como devedor naquela ação vai receber uma cartinha pelo correio dizendo que ele tem, que foi proposta uma ação contra ele, então, para dar ciência da existência dessa ação, para convocá-lo para a audiência que foi marcada e também para que ele possa apresentar a defesa com documentos, caso queira, dentro do prazo que é até a audiência. Então, esse réu vai se organizar, pode ser que tenha mais de um autor numa mesma ação, pode ser que tenha mais de um réu numa mesma ação, perfeitamente, então a gente tem uma situação de litisconsórcio. Quando há mais de um autor, é litisconsórcio ativo, é uma ação plurima. Quando há mais de um réu, a gente chama de litisconsórcio passivo, em casos, por exemplo, de terceirização, sucessão de empregadores, grupo econômico, pode acontecer, tá bom? E aí, então, a gente, no dia da audiência, vai ter o pregão, vai ser chamada, as partes vão ser chamadas pelo nome para entrarem na sala de audiência, quando a audiência é presencial. Quando a audiência é feita em meio eletrônico, em videoconferência, a plataforma que tem sido utilizada agora é o Zoom. Então, no momento em que as partes são comunicadas da audiência, já vai ser gerado um link para elas acessarem na data, né, e na hora marcados para aquela audiência acontecer. Então, a gente tem esse pregão, esse chamamento das partes para comparecer. Não existe prazo de tolerância, né? Muita gente fala assim, eu peguei um trânsito, o juiz não esperou nem 5 minutos, quando eu cheguei para a audiência, ele já tinha encerrado a audiência. Não existe na lei previsão de que o juiz tenha que esperar, nem o autor, nem o réu. É obrigatória a presença das partes na audiência, seja ela una ou audiência inicial. O não comparecimento do autor à audiência una ou audiência inicial vai acarretar, vai provocar o arquivamento do processo. E com a reforma trabalhista, passou a ser previsto no artigo 840, parágrafo 841 da CLT, passou a ser previsto que, 844, parágrafo 2º, parágrafo 3º da CLT, passou a ser previsto que o autor não comparecer à audiência, gera o arquivamento, como já era previsto, mas ele também vai ser condenado ao pagamento das custas do processo, independentemente da justiça gratuita ser reconhecida. Essa questão discute, né, a inconstitucionalidade dela,
questão tem que tomar muito cuidado, porque se ele não comprovar em 15 dias o motivo da ausência, ele vai ter que pagar as custas de 2% sobre o valor atribuído à causa. Se o réu não comparece à audiência, vai acontecer o que a gente chama de revelia e confissão. Então, a ausência do réu, ou seja, não recebimento da defesa, e a aplicação da confissão ficta, presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Então, não vai nem precisar de ouvir testemunhos, por exemplo, que vai presumir que o autor falou a verdade na petição inicial. Então, o fato presumidamente verdadeiro não precisará ser provado. O artigo 843 da CLT prevê que o empregado pode se fazer substituir nessa audiência para evitar o arquivamento pelo representante do sindicato, quando houver motivo de doença ou numa ação plurima em que haja mais de um autor, e também por algum outro motivo poderoso, né? A CLT fala assim. E também, nesse caso de motivo poderoso, ele poderia enviar um colega de profissão. Então, eu sou professora, e aí eu peço para um outro professor me representar nessa audiência, só para evitar o arquivamento, porque eu não vou poder comparecer por algum motivo, né? É possível? É possível, mesmo que esse outro professor nunca tenha trabalhado para esse empregador, a lei permite essa situação. E o réu? Aquele que figura como devedor do processo, ele deve também comparecer à audiência, seja ele uma pessoa física ou, se for uma pessoa jurídica, deve comparecer o sócio ou o representante daquela pessoa jurídica que tenha poderes para representar aquela pessoa jurídica. Tanto no caso de ser réu pessoa física quanto réu pessoa jurídica, é possível que seja enviado um preposto. O preposto é a pessoa que está representada, que está designada para representar aquele réu. E para isso ela precisa de uma carta de preposição. Então tem que ter alguém que tenha poderes para nomear esse preposto, seja o sócio, esse representante legal da empresa, ou representante legal de um condomínio, por exemplo, nomeando aquela pessoa como preposta para ela atuar na audiência. O preposto vai prestar declarações que vão obrigar, né, que vão ser consideradas como se fossem prestadas pelo réu. Então, tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento dos fatos, cujas declarações obrigarão o preponente. Então, o preposto tem que ter conhecimento dos fatos. Antes da reforma trabalhista, o entendimento é de que o preposto precisava ser empregado, ter vínculo de emprego com a pessoa que ele representava em audiência. A não ser que não precisava de ser preposto empregado nas situações em que a gente estivesse falando de réu empregador doméstico, ou ainda que a gente estivesse falando de empresa de pequeno porte ou microempresa. Nesse sentido, a Lei Complementar 123 de 2006, no artigo 54, já previa também que o preposto não precisará ser empregado da empresa quando se tratar de EPT ou ME, empresa de pequeno porte ou microempresa. Com a reforma trabalhista, o artigo 843, parágrafo 3º da CLT, passou a prever expressamente que o preposto não precisa ser empregado, não existe essa exigência mais a partir do dia 11 de 11 de 2017. Então, o preposto pode ser o contador da empresa, o preposto pode ser o vizinho, né, no caso de empregador pessoa física, pode ser qualquer pessoa, a exigência é só que o preposto tenha conhecimento dos fatos. Porque se o preposto chega à audiência, no momento em que o juiz vai fazendo as perguntas, colhendo o depoimento dele, ele diz que não sabe informar, que não viu, que não se lembra, isso vai gerar uma confissão, né? Vão ser presumidas verdadeiras as informações indicadas na petição inicial quando o preposto não tiver conhecimento dos fatos. Certo? Muito bem. Se estiverem presentes as partes, vai ser feita a tentativa de conciliação. É obrigatório que o juiz do trabalho ele tente, né, conciliar as partes. Ele não pode impor um acordo, ele não pode obrigar as partes a fazerem um acordo, mas ele vai estimular ali uma negociação para uma solução mais rápida do processo. Existem inúmeras vantagens no acordo, principalmente a não surpresa com a sentença, né? O acordo ninguém fica 100% satisfeito, mas também fica 100% insatisfeito. Então, meio termo aí. Se houver acordo, esse acordo vai valer como uma decisão
que tenha sido uma sentença proferida na Justiça do Trabalho. Então, ela vai valer como título executivo judicial. Se o acordo não for cumprido, ele vai poder ensejar a execução dentro daquele próprio processo, não vai ser necessário propor uma outra ação para exigir o cumprimento daquele acordo que não foi cumprido espontaneamente. E alguns aspectos que são importantes no acordo é observar o grau de quitação, né, que está sendo dado. Não sei se já ouviram as expressões quitação pelo objeto do pedido ou quitação pelo extinto contrato de trabalho. Quando consta no acordo que, após o pagamento das parcelas do acordo, o autor dará a quitação pelo objeto do pedido, significa que ele não pode mais discutir nenhuma das parcelas que foram objeto daquela ação. Então, se ele pediu hora extra, se ele pediu adicional noturno, num período X daquele contrato, quando o acordo é cumprido, tendo como objeto horas extras adicionais noturnas e a quitação é pelo objeto do pedido, ele não pode mais pedir nada a título de horas extras e adicional noturno daquele período, daquele contrato. Mas se tivesse constado assim, quitação pelo extinto contrato de trabalho. Cumprido o acordo, o autor dará a quitação pelo extinto contrato de trabalho. Essa ação foi para pedir horas extras e adicionais noturnos. Aí depois o empregado fala assim, nossa, mas eu tinha direito também à equiparação salarial, eu tenho direito a diferenças salariais, vou propor uma outra ação para pedir as diferenças salariais, porque ainda está no prazo, não passaram mais de 2 anos após a minha saída, né, a extinção do meu contrato, então ainda posso propor essa outra ação. Aí tem que ver a ata do acordo que ele fez anteriormente. Se a quitação é pelo extinto contrato de trabalho, é uma quitação ampla a ponto de inviabilizar a discussão de qualquer outra parcela decorrente do contrato, porque ele deu quitação pelo contrato que acabou. Mesmo tendo sido feito pedido só de horas extras e adicionais noturnos, mesmo assim. Então, é muito importante ficar atento ao que consta como efeito, né, como grau de quitação que vai ser dada nessa ação, quando há homologação de acordo. Se não há homologação de acordo, então, se as partes não chegam a um acordo, aí o juiz vai receber a defesa com documentos. A defesa pode ser feita oralmente em audiência, no prazo de até 20 minutos, ou pode ser incluída no sistema do PJE por escrito, acompanhada de documentos. O autor, ou o advogado do autor, deve ter vista em audiência desses documentos, dessa defesa com documentos, ou pode acontecer do juiz fracionar a audiência e a manifestação do autor ser feita por petição do processo. Daqui a pouco eu vou falar dessa modalidade. Mas se a audiência é una, não há motivo para fracionamento, ela vai continuar. Depois que apresentada a defesa, o autor se manifesta sobre a defesa com documentos, o próximo passo é o juiz ouvir as partes, colher o depoimento das partes, primeiro o autor, depois a ré, e depois ouvir as testemunhas levadas pelas partes. Muito bem. Existe o direito da própria parte ser ouvida? Eu posso chegar na audiência e falar assim, eu, autor, quero que o juiz me ouça? Não. As partes são ouvidas por requerimento da parte contrária ou por determinação do juiz. Então, elas podem prestar depoimento pessoal ou interrogatório, quando é o juiz que pede, é interrogatório. E qual o objetivo de ouvir as próprias partes? A própria parte, ela está ali para reproduzir autor que estava na petição inicial, o réu que estava na defesa. Então, o papel do juiz nesse momento é tentar obter algum tipo de contradição. Então, por exemplo, na minha petição inicial, eu tinha dito que meu horário de trabalho era de 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, sem intervalo. Mas, quando o juiz vai me fazendo as perguntas, eu falo que meu horário era de 8 às 18, com 1 hora de intervalo, 4 vezes na semana, que, na verdade, só um dia da semana que não dava para fazer intervalo. Então, a minha fala em audiência, no meu depoimento pessoal como autora, ela não condiz com o que estava escrito na petição inicial. Existe uma contradição aí. Esse tipo de contradição a gente chama de confissão. O juiz vai fazer constar na ata da audiência que o autor informou o horário X. Para que depois, lá quando ele for julgar, ele vai falar que o pedido foi de pagamento pelos intervalos não concedidos de segunda a sexta, mas o autor confessou que de segunda a quinta ele tinha intervalo, certo? E se o autor já confessou isso, não vai haver necessidade de perguntar para as testemunhas se de segunda a quinta tinha intervalo ou não, porque o autor já disse que tinha. Essa questão já não é controvertida mais. Entendido?
depois ouve-se o réu, ou o preposto, depois o juiz vai perguntar para as partes se elas têm outras provas, né, a produzir, e podem ser ouvidas até 3 testemunhas levadas por cada parte quando o rito é ordinário, ou seja, quando o valor da causa é acima de 40 salários mínimos, cada parte pode levar até 3 testemunhas. Quando o valor da causa é até 40 salários mínimos, cada parte pode levar até 2 testemunhas. É muito importante que as testemunhas não sejam amigas, não sejam inimigas da parte contrária, que não exista uma relação de intimidade com a parte que levou, porque a testemunha está ali como testemunha do juízo, para informar sobre os fatos que ela presenciou, que ela tem conhecimento. Ela não está ali para inventar, não pode estar ali para levar vantagem em algum aspecto. Se a outra parte tiver alguma informação que possa colocar em dúvida a imparcialidade da testemunha, ela deve fazer o que a gente chama de contradita. Então, a testemunha entra na sala de audiência, presencialmente ou virtualmente, leva um documento de identidade com foto, ou mostra na tela um documento de identidade com foto. O juiz pergunta, o auxiliar, né, o servidor pergunta nacionalidade, estado civil, profissão, endereço. Depois que ela é qualificada, são coletados esses dados da testemunha, é o momento de fazer a contradita. Então, o advogado da parte contrária falou assim, eu tenho motivo aqui para contraditar a testemunha, porque ela é madrinha de casamento do autor da ação, olha aqui no Instagram, olha aqui, né, no Facebook, tem fotos delas comemorando aniversário, casamento, batizado. Então, hoje em dia, as redes sociais têm sido bastante utilizadas para instruir a contradita. Ou ainda o juiz pode falar assim, você tem como provar isso? Tenho. Aí eu chamo outra testemunha para mostrar que aquela testemunha que está ali realmente é amiga ou é inimiga de uma das partes e que não está com isenção de ânimo para depor. Ela não está ali de forma a prestar um depoimento verdadeiro ou há dúvidas, né, sobre a imparcialidade, a isenção de ânimo dela. E aí o juiz pode acolher a contradita, se ele achar que realmente tem motivo que torne suspeita aquela testemunha, que ela é impedida de depor, ou ele pode rejeitar a contradita, não acolher a contradita por algum motivo, certo? E se o juiz verificar que a testemunha está mentindo pelo contexto, por exemplo, confrontando com o depoimento da parte que a levou, ou com documentos, aí o juiz pode expedir ofícios para que seja investigada a prática de crime de falso testemunho. Então, essa testemunha pode se enrolar e pode ter que responder criminalmente por crime de falso testemunho, certo? Então, é muito séria essa questão relativa às testemunhas. As testemunhas não podem ser instruídas, a gente não, como advogado, não podemos orientar as testemunhas, elas têm que estar ali para prestar o depoimento da forma mais espontânea possível, dentro daquilo que elas sabem, do que elas viram, certo? E se o juiz acolhe ou rejeita a contradita, o que o advogado da parte ou a parte tem que fazer? A parte que se sente prejudicada, ela tem que registrar na ata da audiência o protesto. E aí a figura do protesto, ela é simplesmente para mostrar ali que a parte não concorda, para mostrar o inconformismo, a discordância dela com aquela medida que o juiz praticou, seja para acolher, seja para rejeitar a contradita, porque aí depois, quando vier a oportunidade para fazer recurso da sentença, da decisão, eu vou poder discutir aquela decisão interlocutória, aquela decisão que foi proferida ali durante a audiência, que não ensejava recurso de imediato. Né? Esse tipo de decisão interlocutória no processo, ela não seja recurso. Mas se eu ficar calada, vai acontecer o que a gente chama do direito de preclusão, eu não vou poder discutir mais. É como se aquele ato irregular, ele se tornasse válido, ele fosse convalidado. Então, toda vez que houver um deferimento de produção de alguma prova, ou deferimento, o juiz autoriza a prática de um ato, não autoriza a prática de um ato no processo, antes da sentença ser proferida, a parte que se sente prejudicada, ela tem que fazer o registro do protesto, dizer que não concorda, pedir para constar que não concorda, para que depois, no momento próprio, ela possa discutir isso no recurso que vai ser cabível da sentença, certo? Depois que são ouvidas as testemunhas, o juiz vai dar a oportunidade para as partes fazerem razões finais orais no prazo de até 10 minutos. Essas razões finais servem para chamar a atenção para um determinado fato,
para pontuar uma questão relativa ao ônus da prova. Então, o autor alegou que não tinha sido concedido o intervalo. Quem faz a alegação tem que provar. Se não consegue provar, o pedido deve ser julgado improcedente. Então, nesse sentido, que é o ônus da prova. A quem cabe provar o quê? Ao autor cabe a prova dos fatos que constituem seus direitos, então, ele fez a alegação, tem que provar, e ao réu cabe a prova dos fatos obstativos, impeditivos, modificativos, que impedem o reconhecimento daqueles direitos pleiteados. Certo? Muito bem. Então, razões finais orais, nova tentativa de conciliação, pode ser que a essa altura do campeonato saia um acordo, porque as partes tinham expectativas, e aí depois de ouvir as testemunhas, pode ser que tenha mudado alguma coisa na cabeça delas, então há uma tentativa de conciliação, e depois o juiz vai proferir a sentença em audiência ou no prazo de até 30 dias, como autoriza o Código de Processo Civil. Normalmente, os juízes não proferem a sentença em audiência, proferem esse prazo fora da audiência, tá certo? Depois ou na sentença, o juiz ele vai se manifestar, né, sobre cada um dos pedidos que foi deduzido, ele vai analisar as provas que foram produzidas, e aí ele vai apresentar as teses de direito material, né? Ele vai dizer se o autor tem razão, se a ré tem razão, pode ser que ele não acolha nenhuma das duas teses, nem da petição inicial, nem da defesa, que ele vá por uma outra linha de raciocínio, né? Intermediário, meio termo, ou que combine as duas coisas, vai dizer qual é o entendimento dos tribunais em relação àquela questão e vai julgar procedente ou improcedente o pedido. Se ele acolhe o pedido e condena a réu ao pagamento de alguma parcela, então aí ele vai fixar as custas, vai fixar os honorários, juros de mora, critérios de atualização monetária. Mas aí, antes, eu quero falar só mais uma questão. E se houver necessidade de realização de prova pericial? Por exemplo, perícia para verificar se as condições de trabalho são insalubres ou perigosas. Perícia médica, porque a parte alega que ficou com uma incapacidade, sofreu um acidente no trabalho e teve perda auditiva, por exemplo. Quando há necessidade de realização de perícia, qualquer que seja o rito, qualquer que seja o valor da causa, pode ser feito na Justiça do Trabalho, mesmo que o valor da causa seja menor do que até 40 salários mínimos, né? Seja de até 40 salários mínimos, é permitida a realização de prova pericial. Ou a testemunha faltou audiência, vai ser necessário que ela seja convocada numa outra data, então vai haver necessidade de fracionamento da audiência una para a realização de prova pericial, fracionamento da audiência una, porque a testemunha devidamente convidada não compareceu à audiência. Então, essas situações podem levar ao fracionamento da audiência, que seria una, que concentraria todos esses atos processuais que eu falei, e a necessidade de fracionamento vai significar que vai haver o pregão das partes, tentativa de conciliação, se ela for frustrada, vai ser feito o recebimento da defesa, se for o caso, e aí o juiz suspende. Esse vai ser o último ato praticado, e aí nessa ata dessa audiência ele vai dizer o seguinte: por necessidade de realização de prova pericial, fraciona a audiência, designo como perito, nomeio como perito fulano de tal, que terá o prazo de 20 dias para apresentação do laudo para verificação da insalubridade, concedo às partes o prazo de 5 dias para apresentação de quesitos, que são as perguntas que serão respondidas pelo perito, também para nomearem assistentes técnicos para acompanharem essa perícia, também é possível. Concedo à parte autora o prazo de 5 dias para ter vista dos documentos apresentados com a contestação, com a resposta do réu, né, que é a defesa. Concedo ainda às partes o prazo de 5 dias para apresentação de rol de testemunhas para serem intimados, sob pena de ter que trazer independentemente de intimação. A regra é que as testemunhas elas são levadas pelas partes independentemente de convocação judicial. Mas, para que a gente não corra risco de não ter como provar que fez o convite da testemunha, recomendo-se que seja feita uma cartinha mesmo, uma carta-convite, dizendo a hora, o local, a razão, né, daquele convite para prestar depoimento na audiência do dia X, no processo tal, que figura como autor fulano de tal, e essa testemunha assina essa carta fica com o autor ou fica com o réu, e leva no dia da audiência, porque se a testemunha faltar, tem como comprovar que ela foi devidamente convidada.
Muito complicado, professora. Ainda mais na pandemia. Não vou lá na casa da testemunha para pegar essa assinatura. Então, manda um telegrama ou uma carta com aviso de recebimento para vocês terem a comprovação de que houve o envio e o teor daquele documento. O correio tem esse serviço também é possível, certo? E aí, se houver essa necessidade de acionamento, depois de receber a defesa, o juiz faz constar nessa ata todas essas informações e vai marcar uma data para a audiência de instrução, ou para a continuação dessa audiência una com a oitiva das partes e a oitiva das testemunhas. Vocês podem estar pensando assim, professora, mas e se eu tiver que ouvir uma testemunha fora daquela cidade? Por exemplo, a ação tramita em Belo Horizonte, mas a testemunha é de Santa Luzia. Essa testemunha é obrigada a se deslocar para Belo Horizonte? Não, aí a gente pode fazer o que a gente chama de carta precatória, inquiritória. Então, eu vou dizer para o juízo de Belo Horizonte que eu tenho uma testemunha que reside em Santa Luzia e ela tem o direito de ser ouvida lá. Então, primeiro vai ser feita uma carta precatória, o juiz de Belo Horizonte manda uma cartinha para a vara do trabalho de Santa Luzia, pedindo para que seja marcada uma audiência para ouvir aquela testemunha. Aí marca a audiência, convoca aquela testemunha, ela vai ser ouvida lá em Santa Luzia e depois retorna para Belo Horizonte com o processo eletrônico, tudo muito mais fácil, né? É incluído no sistema do processo aqui em Belo Horizonte o depoimento daquela testemunha e depois as outras serão ouvidas perante o juízo de Belo Horizonte na data da audiência que ele designou como audiência de instrução, certo? Depois que é proferida a sentença, aí existe uma sequência de recursos que são possíveis, né? Vários tipos de recursos, que aí eu não vou ficar entrando em detalhes, né, para vocês em relação a isso, mas é possível que sejam feitos embargos de declaração quando houver algum vício de omissão, obscuridade ou contradição na sentença, então ela tem algum defeito, ela não deixa claro um ponto sobre o qual ela deveria se manifestar expressamente, né? Ou há uma contradição. Vamos supor que na parte da fundamentação da sentença o juiz reconhece que o empregado extrapolava o horário de trabalho em 10 horas por semana. E aí, na hora de constar lá no dispositivo da sentença, condena a réu ao pagamento de 10 horas extras por dia. Então, existe um erro material ou uma contradição entre esses dois pontos. Então, os embargos de declaração, no prazo de 5 dias úteis, os recursos do processo de trabalho são contados em dias úteis, eles podem ser manifestados para que haja um aperfeiçoamento, para que sejam sanados esses vícios, complementando a atuação do juiz da vara do trabalho. Pode ser que eu não tenha motivo para fazer embargo de declaração e já tenha motivo para fazer recurso ordinário, que é um recurso que eu vou interpor da sentença, eu vou manifestar esse recurso perante a vara do trabalho, pedindo para que ela remeta esse recurso para ser julgado no Tribunal Regional do Trabalho, que eu quero uma revisão daquela decisão. Nesse caso, o recurso ordinário tem que atender alguns requisitos para que haja essa remessa para o tribunal, para que ele seja apreciado e que ele possa ser julgado, né? Então, a gente chama isso de pressupostos de admissibilidade. Dentre os pressupostos de admissibilidade, nós temos que observar o prazo de 8 dias úteis da sentença ou da decisão que julgar de embargo de declaração, caso haja necessidade de fazer embargos, eles têm que ser feitos antes do recurso ordinário. E um outro requisito que tem que ser observado também é o preparo. Então, pode ser que seja exigido o recolhimento das custas e do depósito recursal. As custas, a gente já falou, né? Elas são de 2% sobre o valor da causa, quando todos os pedidos são julgados improcedentes, e aí as custas serão devidas pelo autor. Quando todos os pedidos são julgados procedentes, são acolhidos, ou parte deles é acolhida, aí a gente vai ter as custas de 2% sobre o valor da condenação, que vai ser estimado na sentença, o juiz fixa um valor estimado de condenação. E o réu vai ter que fazer o pagamento das custas. Então, o preparo é a necessidade de comprovar que houve o recolhimento das custas, se não houver a isenção pelo deferimento da justiça gratuita, daquele que figurou como devedor das custas, e do depósito recursal. Então, o preparo engloba a juntada de 2 guias de comprovante de pagamento, das custas e do depósito recursal. O depósito recursal só é exigido daquele que figura como devedor no processo. Então, por exemplo, eu sou a empregada que pediu o pagamento de horas extras, meu pedido foi julgado improcedente, eu não tive deferida a justiça gratuita, tenho que pagar custos de 2% sobre R$10.000.
eu comprovo o recolhimento das custas no meu recurso ordinário, mas eu não vou ter que fazer depósito recursal porque eu estou buscando o reconhecimento de um direito. E o depósito recursal, ele é uma garantia, ele é assim, a parte pode até recorrer da sentença, ela pode até continuar discutindo que não é devida àquela parcela, mas ela tem que garantir um valor mínimo, que é o depósito recursal. Então, o depósito recursal não é uma taxa que é exigida de toda e qualquer pessoa que figura como autor ou como ré na Justiça do Trabalho. Ela vai ser exigida daquela parte que figura como devedora. E o valor do depósito recursal é o valor da condenação. Só que existe uma previsão na Lei 8.177/91, no artigo 40, e também que é atualizada todo ano pelo Tribunal Superior do Trabalho, para estabelecer qual é o limite do depósito recursal, para recurso ordinário, para recurso de revista, para outros recursos que existem nessa cadeia, nessa sequência do fluxo de recursos possíveis no distrito individual e em outras ações. Então, se, por exemplo, o valor da condenação foi R$50 mil, eu tenho que olhar qual é o valor limite que está sendo exigido pelo TST, valores que vigoram do dia 1º de agosto até o dia 31 de julho do ano seguinte, para fins de depósito recursal. É mais ou menos R$10 mil, R$10.500, R$10.900. Vamos colocar que seja R$10 mil. Então, daqueles 50 mil, eu vou ter que fazer o depósito correspondente a R$10 mil. Vou comprovar no processo que fiz o depósito de R$10 mil. Esse recurso ordinário vai ser intimada a parte contrária para se manifestar a respeito dele, para oferecer as contrarrazões ao recurso ordinário, e aí vai haver o encaminhamento para o Tribunal Regional do Trabalho, se forem atendidos esses pressupostos de admissibilidade, esses requisitos que têm que ser observados para que ele possa ser apreciado. O atendimento desses pressupostos de admissibilidade vai permitir que ele seja apreciado, o que não significa que os fundamentos que eu coloquei lá, pedindo a modificação da sentença, serão acolhidos. Então, ele pode ser conhecido, ou seja, atende os pressupostos de admissibilidade, ele foi recebido, ele vai ser lido. Mas ele não foi provido, não foi acolhido em seus fundamentos, porque o tribunal entendeu que a sentença foi correta. Então, vai ser proferido um acórdão. Quem atua no julgamento desse recurso ordinário no Tribunal Regional do Trabalho são os desembargadores, são os juízes que atuam nas turmas julgando recurso ordinário, são chamados de desembargadores. E são sempre 3 que atuam no recurso ordinário: o relator, o segundo votante, que é chamado de revisor, e o terceiro votante. Então, eles vão proferir em conjunto a decisão, e a gente chama essa decisão de acórdão. Acórdão é o equivalente a uma sentença, a diferença é que ele é proferido por um conjunto de julgadores, que pode ser no TRT, desembargadores, 3 desembargadores, ou no TST, por exemplo, quando a gente tem julgamento de um recurso de revista, que é outro tipo de recurso cabível na sequência, a gente tem os ministros, 3 ministros atuando numa turma para julgar o recurso de revista e vão proferir um acórdão, tá? Então, o acórdão é uma decisão colegiada, mais de um julgador decidindo. Depois que esse recurso ordinário é julgado, da mesma forma, cabe embarque de declaração no prazo de 5 dias úteis, e é possível que seja feito esse recurso de revista, que busca uniformizar a jurisprudência entre os tribunais regionais. Então, o Tribunal Regional do Trabalho de Belo Horizonte, de Minas Gerais, desculpem, decidiu de um jeito, o TRT3 decidiu de um jeito, e o TRT de São Paulo, o TRT2 da segunda região, decidiu sobre o mesmo caso, especificamente de forma oposta, de forma diferente. Então, o recurso de revista ele visa uniformizar esse tipo de situação dentro da Justiça do Trabalho. Também serve para discutir violação à Constituição, enfim, né? O recurso de revista ele serve para controle de legalidade, para uniformização de jurisprudência, e ele é manifestado perante o TRT e é julgado perante o TST, caso ele preencha os requisitos também de admissibilidade para isso. Na sequência, existem outros recursos que são cabíveis dentro do TST, podendo chegar até mesmo a um recurso extraordinário que vai ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma noção sobre os dissídios individuais, vocês terem essa noção geral. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando de liquidação e execução. Beleza? Até a próxima, pessoal.